Bom, enquanto o novo arcabouço fiscal não é enviado ao Congresso Nacional, os parlamentares já estão discutindo a reforma tributária. As principais propostas dessas mudanças na tributação contemplam uma maior transparência e precisão sobre o valor cobrado nos impostos. O consumidor, por exemplo, poderá ser informado na nota fiscal sobre qual é o preço do produto sem o imposto. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui na Jovem Pan Diogo Wakizaka, vice-presidente de Relações Governamentais da Bicomex. Tudo bem, Diogo? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana, Felipe, Amanda. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando com vocês dessa discussão. Nós que agradecemos. Bom, o novo arcabouço fiscal vai ser enviado ao Congresso. Enquanto isso, há discussão interminável há décadas sobre a reforma tributária no Brasil. De que maneira essa reforma precisa ser encaminhada para que não haja aumento da carga tributária, mas sim a simplificação tão necessária para a economia brasileira? Perfeito, Thiago. Acho que o maior ponto aqui é a questão da transparência dos critérios que vão ser adotados pelo governo, né? A proposta em si da reforma tributária, eu acho que ela já tem um consenso de que ela é uma reforma necessária, né? No sentido de que ela vai simplificar, né, o sistema, trazer regras mais transparentes, diminuir, né, a burocracia, né, aquela questão da gente entregar tantas obrigações acessórias por mês, né, e também aquela questão da confusão, que são as regras que regem todos os tributos que a gente tem. Então, essa parte ela já é um consenso. O que acontece são os detalhamentos em relação a essa proposta que o governo tentou direcionar, né, em boa parte das PECs que estão ali em análise no Congresso, mas que ficaram muito assim vagas, né? Ficaram bastante, vamos dizer assim, sem alguns compromissos que garantam às empresas esses pontos que você mencionou, né? Principalmente de não ter um aumento de carga fiscal, né? E também algumas outras coisas que precisam para garantir o funcionamento daquilo que já existe. O que eu quero dizer com isso, né? O governo fala, não vamos aumentar a carga, ok, mas se a gente vai ter uma alíquota única para todo mundo, né? E hoje em dia são várias alíquotas para vários setores, isso tudo tem que ser muito bem organizado, porque alguns setores que têm uma alíquota menor hoje podem, né, passar a ter uma carga um pouco maior por conta da alíquota uniforme para todos os setores, né? E isso pode ser que, se não for bem calibrado, acho que essa é a palavra da moda aí em relação à reforma tributária, calibrar essa alíquota de uma forma que faça com que não haja grandes distorções, é muito importante. Além disso, por exemplo, né, a questão da devolução dos créditos acumulados. É algo que a gente vê ali, uma previsão nas propostas, mas qual vai ser o prazo disso? Tem esse compromisso em relação a como isso vai funcionar, que não está muito claro ainda. Tem um direcionamento, não estou dizendo Sim. que não há uma proposta de como isso vai ser feito, mas falta esse detalhamento, ou pelo menos assim, alguns compromissos que são importantes, por exemplo, né? Não estou dizendo que essa é a solução, mas na questão da devolução dos créditos acumulados. Tem um prazo específico, né? Por exemplo, não sei, no máximo 30 dias, coisa parecida com isso, que a gente consiga garantir que isso vai acontecer efetivamente de modo imediato, né? Que é o que eles estão prometendo ali na proposta. Esses detalhes eu acho que são importantes para a gente conseguir ter uma aprovação e, de novo, uma readequação do nosso sistema tributário que vai acontecer de uma forma mais tranquila. Porque a reforma ela é boa de qualquer forma, mas essa transição é que, se não tiver esses detalhes Sim. bem amarradinhos, fica um pouquinho mais complicada. Na sequência, a pergunta é de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Diogo. Diogo, bom dia, Luiz. A grande pergunta aqui hoje é o seguinte: a reforma tributária traz uma grande virtude, como você bem colocou, é a simplificação das regras, é criar um imposto sobre valor agregado que é utilizado no mundo inteiro, é termos um sistema tributário lógico para o Brasil, para o mundo, para o investidor, que vai ajudar o Brasil a aumentar a sua competitividade. O grande problema é que não dá para fugir da real questão.
isto é, a redução de subsídios setoriais, vai ter uma pressão gigantesca para os subsídios setoriais e falar na verdade, ser transparente. O setor de serviço vai pagar mais imposto. O problema é que isso vai ter que ser feito de uma forma gradual para não irromper num problema de resistência à aprovação da reforma tributária. Então, você não acha que este momento que vivemos agora, pré a discussão da reforma tributária no Congresso, nós precisamos ser transparentes para dizer realmente o que vai acontecer, aumentar o tributo no determinado segmento, que é o segmento de serviços, e esse é o preço que o Brasil vai pagar para ajustar as suas regras tributárias ao restante do mundo. Porque, senão, essa pressão setorial vai inviabilizar a reforma tributária, como já inviabilizou no passado as outras tentativas. Não falta, então, mais seriedade nessa discussão, inclusive do setor privado, para fazer uma discussão aberta, ao invés de só pegar avião e ir para Brasília e ficar defendendo o subsídio da sua indústria, porque isso vai atrapalhar a reforma tributária. A reforma tributária hoje precisa de empenho do Congresso, mas também empenho do setor privado, sabendo exatamente o que vai acontecer. Portanto, me parece que sem essa conversa aberta, transparente, sincera, para resolvermos essa questão, o Brasil não vai conseguir fazer a reforma tributária e isso terá um desperdício gigantesco para o Brasil. Como você vê essa atuação do setor público e privado na discussão da reforma tributária dessa forma transparente para colocar os pingos nos is no que se refere às regras do jogo? Perfeito, Luiz Felipe, exatamente isso, né? Acho que concordo com você, acho que é algo que precisa ter uma transparência, precisa ter esse diálogo, principalmente nesses detalhes que faltam. Como eu falei, acho que o consenso em relação ao quadro geral do que é a reforma, isso já está feito, né? A questão da unificação dos tributos, né? De você ter menos burocracia para pagar, regras mais claras, isso todo mundo já conhece. Mas como você mesmo mencionou, alguns setores, principalmente do serviço, por exemplo, que tem uma alíquota que varia ali, né, o ISS, eu estou falando, né, Imposto sobre Serviço, ela varia de 2% a 5%, geralmente, versus um ICMS que incide sobre a circulação de mercadorias, que vai ali para 18%, né, algo mais assim. Você vê, são dois números bem diferentes, né? Se ambos tanto os serviços quanto as mercadorias vão ser tributados pela mesma alíquota, se você não tiver uma calibragem muito boa disso, fica complicado mesmo, eu concordo contigo, né? E outra coisa, como você mesmo mencionou, benefícios setoriais, etc., em tese, deveriam desaparecer quase todos, né? Para não gerar distorções no sistema. Porém, concordo com você também nisso, o que acontece hoje é que está todo mundo, e aí não é só o setor privado, também o setor público, né? Estão ali cada um olhando para o seu. O que eu quero dizer com isso? Sim, os setores da economia estão olhando para os seus próprios subsídios e buscando uma reforma que não lhes prejudique ou até que, de certa forma, lhes favoreça, se possível. E o governo também tem uma dificuldade de tentar ali, de certa forma, calibrar para cima essa alíquota, entendo eu, né? Não é que ele está tentando, mas é o receio que o mercado tem. É que, para não perder a arrecadação, ele calibre para cima sempre essa alíquota e acabe aumentando a arrecadação, acabe aumentando a carga tributária de forma indireta, né? Além do que, tem até uma certa, vamos dizer assim, falta de coordenação entre os entes federativos, no sentido de que os municípios e estados querem ter um tributo como se fosse próprio, versus, né, um tributo que poderia ser nacional, que englobasse tanto a União Federal quanto os estados federais e municípios, né? Então, a gente está falando hoje em dia mais de um IVA dual, né? Ou seja, em vez de ter um tributo só, acaba tendo dois com a mesma natureza, só que um federal e outro municipal e estadual, do que ter um só, que seria mais simples. Então, você vê que realmente, como você falou, são muitos interesses conflitantes ali, e que se a sociedade não conseguir influenciar esse mercado, os setores econômicos, etc., para que eles consigam conversar abertamente, como você falou, e abrir mão de algumas coisas pelo bem maior, ou seja, pela saúde do sistema, e que, de certa forma, uma vez que esse sistema esteja implementado,
você vai ter um benefício indireto, um retorno indireto em relação a esses eventuais subsídios ou coisas parecidas que você possa ter perdido durante essa reforma, se você não tiver isso, você acaba não avançando mesmo. Porque, como você falou, essa guerra de interesses é o que trava a discussão durante vários anos já. Sim. E acaba inviabilizando a aprovação. E aí, algo que é importante também a gente prestar atenção é o timing dessa aprovação, né? Então, o governo está tentando aprovar agora, até o primeiro semestre, fechar pelo menos ali o relatório na Câmara, tal, isso ser aprovado até o final do ano. Por quê? Porque sabe que isso não é só uma questão de se a regra faz sentido ou não, tem uma questão política ali, e no primeiro ano de governo é algo mais simples de fazer, né? Isso, o governo está mais forte politicamente, isso mais para frente começa a ficar mais complicado, outras agendas vão entrando e acabam dispersando a discussão, que eu acho que para muitas pessoas às vezes acaba sendo conveniente que essa discussão se estenda e a reforma não venha, né? Mas, como você falou, se a gente tiver uma discussão clara e as empresas e a sociedade estiverem dispostas a olhar o que faz sentido do ponto de vista sistêmico, ao invés de ficar olhando para interesses individuais, acredito que a gente consiga passar uma reforma bem bacana. Advogado, Dr. Diogo Wakizaka, pergunta agora de Amanda Klein. Diogo, bom dia. Eu queria dar um passo atrás, falar um pouco sobre arcabouço fiscal, porque isso também passa pela cobrança de tributos e muita gente fala que dialoga, de alguma forma, conversa com a reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ele não quer aumentar a carga tributária. Ele quer cobrar de quem não paga e recompor receita. E, para isso, ele já citou pelo menos 3 frentes de cobrança de tributação. Dos sites eletrônicos de apostas, daqueles gigantes asiáticos varejistas que não pagam imposto, né? Só aí você tem na conta dele 12 bi dos sites eletrônicos de aposta, mais uns 7, 8 bi dos varejistas, das gigantes asiáticas que não pagam imposto. E depois ele fala também sobre os incentivos fiscais, a dedução de ICMS que alguns estados dão às empresas, depois as empresas acabam abatendo esse crédito do cálculo de impostos federais. E aí é que está o grande filão, algo em torno de 80, 90 bilhões. E assim ele acha que chegará entre 100 e 150 bilhões de reais a mais de receita, que ele chama de recomposição de receita ou de cobrar de quem não paga, para viabilizar o superávit ali implícito no arcabouço fiscal, ou explícito no arcabouço fiscal. Como é que você explica? É essa conta mesmo? Você concorda com essa avaliação do ministro da Fazenda? Isso é aumento de carga tributária ou é recomposição de receita ou uma justiça tributária? Como você entende? Olha, Amanda, eu entendo os argumentos do ministro, né? E acho que, de certa forma, tem sim uma recomposição aí. Mas a ideia da reforma não é aumentar nem diminuir a carga, né? Então, em tese, ela não deveria aumentar a arrecadação, não deveria ser esse o sistema utilizado pelo governo para aumentar a arrecadação. Lógico, como a ideia da reforma é ter uma base ampla de tributação, ou seja, né, que inclusão de setores que eventualmente ainda não estão na base, né, de tributação hoje, dos tributos que já incidem atualmente, pode ser sim, né, que você tenha novas fontes de arrecadação, mas não é essa a ideia, né? Eu acho que a questão do arcabouço fiscal, ela tem que ter um equilíbrio entre aumentos de receitas e diminuição de custo, né? Que eu acho que essa segunda parte é a parte que eu vejo menos aí ser discutida pelo governo e é algo que deveria ser amplamente discutido, né? Acho que o Luiz Felipe, inclusive, falou isso em entrevistas aí, anteriores, né? Acho que essa é uma parte que tem que prestar muita atenção e que a gente não vê tanta discussão atualmente, né? Essas recomposições que você mencionou, elas vão acontecer de certa forma, né? Porque o sistema vai mudar e você vai diminuir, por exemplo, né, os subsídios fiscais, né, os benefícios fiscais, vamos dizer assim. Porém, do outro lado, isso vai ter que ter uma certa compensação. Então, por exemplo, você vai ter lá um fundo de desenvolvimento regional, que de certa forma serviria para compensar empresas que perderam, né, que é um fundo que daria subsídio para empresas que perderam benefícios fiscais, né? Isso também vai ser saída de caixa.
certo? Então, o sistema como um todo, ele não vai, não deveria, pelo menos não é essa a ideia da reforma, gerar um aumento de arrecadação ou um aumento de carga tributária. Não é essa a ideia, né? Então, se a gente olhar para a reforma com esse viés, acho que já começamos um pouco errado, né? Tem efeitos reflexos, mas não é aí que a gente vai buscar um aumento de arrecadação. Eu acho que é estimular a economia, né, fazer com que hajam mais investimentos, né, estimular a exportação, toda essa parte que traz divisas para o país e que com isso você tem um ciclo positivo e acaba aumentando a arrecadação por um simples fato de que, tendo mais atividade econômica, a tributação também incide sobre ela e aumenta, né? Essa sim é uma, digamos assim, uma boa reforma tributária, uma boa recomposição, né? Buscar esse aumento de receita via tributação, acho que não é o melhor caminho. Conversamos com Diogo Akizaka, vice-presidente de Relações Governamentais da consultoria BComex. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza e bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia também, obrigada.